Shalom, povo de Deus, paz e muita prosperidade para você e toda a sua família. Eu sou o Bispo Cláudio Sampaio, da Igreja Batista Shalom, na cidade de Lima Campos. Estou aqui para trazer uma palavra breve para que você, nesse domingo maravilhoso, onde a nação toda está fazendo um jejum, uma oração, uma consagração, para que toda essa tempestade venha passar. Aquilo que o nosso país está passando, o mundo está passando, todos estão apavorados, todos estão com medo, é bem verdade, mas o que eu lhe digo, não precisamos tanto pânico, não precisamos de tanto terror. O que nós precisamos é de uma palavra de esperança, uma palavra de fé, uma palavra de Deus até o teu coração, para que você se acalme e confie que o Senhor vai resolver toda essa situação e nós passaremos por toda essa situação firmes e fortes, confiando na providência do Senhor. Tudo bem? Então vamos ler um texto da palavra de Deus. Eu quero ler com você na Bíblia, Marcos capítulo 4 e o versículo 35, que diz assim: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para o outro lado. E eles deixaram a multidão e levaram consigo, assim como estavam no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já estava se enchendo o barco. E ele estava à popa, dormindo sobre uma almofada, e despertando-no, dizendo-lhe: Mestre, não te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Queridos amados irmãos em Cristo Jesus, eu quero aqui nessa breve mensagem, eu sei que você conhece esse texto até muito mais do que eu. A Bíblia relata aqui que Jesus e os seus discípulos entraram em um barco para ir à outra margem. Existe o mar da Galileia, na verdade não é um mar, é um lago gigante que é considerado como um mar. Pois bem, eles precisavam ir até o outro lado e eles entraram no barco. Você pode entender que um barco de quase 2000 anos atrás, ele não tinha a estrutura dos atuais, isso é óbvio. Portanto, estavam ali 13 pessoas em um barco pequeno, de pequeno porte, e dentro desse barco estava Jesus e os 12 discípulos, e Jesus descansando. E de repente se levantou uma grande tempestade. Essa tempestade assombrou os discípulos, eles não sabiam o que fazer. E a Bíblia relata aqui que as águas já estavam enchendo o barco, ou seja, o barco já estava afundando, porque as águas que as ondas traziam, elas estavam entrando dentro do barco. E isso, obviamente, se continuasse, o barco iria naufragar, o barco iria afundar com todos que estavam ali. E eles, não sabendo o que fazer, a única coisa que eles disseram: vamos acordar o mestre, pelo menos para nós sairmos aqui do barco e nadarmos, irmos para fora e buscar ajuda com os outros barquinhos que estão aqui próximos. Vamos acordar ele. E assim acordaram e disseram: Senhor, não te importa que vão perecer? Te levanta, vamos. E Jesus se levantou e viu aquela situação e imediatamente tomou uma providência.
eu quero ficar bem aqui com você. O nosso Deus, quando a situação está muito complicada, que nós não sabemos o que fazer, e recorremos a Ele, preste bem, e recorremos a Ele, Ele sempre toma uma decisão, Ele sempre age, Ele sempre faz algo para resolver o problema. Observou? Aqui ele estava deitado, dormindo, e os discípulos chegaram até ele: mestre, e agora? O que nós vamos fazer? Vamos perecer? E quando foram buscar ajuda a Jesus, Jesus imediatamente sentiu toda a problemática, toda a situação, e agiu imediatamente, dizendo: vento, tu está repreendido, fica quieto, mar, aquieta-te. E naquele mesmo momento, a Bíblia me relata, e o vento se aquietou e houve grande bonança. O que eu quero dizer para você aqui, já concluindo essa palavra, é que haverá uma grande bonança após toda essa tempestade. Haverá uma grande bondade de Deus, haverá algo maravilhoso. Amados, às vezes precisamos passar por algumas tempestades para termos uma intimidade melhor com Deus, para reconhecer o poderio de Deus. Quando Jesus operou esse milagre, eles perguntaram: meu Deus, quem é esse homem que até o vento, o mar lhe obedece? Você crê que Deus pode fazer uma grande bonança na sua vida em meio a toda essa tempestade? Pois creia, não perca a sua fé. Por mais que os ventos estejam fortes, por mais que as ondas sejam grandes, não perca a sua fé. Confia em Deus, confia no Senhor, e o mais Ele fará, como o salmista diz no Salmo 137. Então nós precisamos estar no barco, não pular do barco, ficar no barco com Jesus, clamar a Jesus, e Ele saberá resolver o problema. Ele saberá resolver toda essa situação, tá bom? Na sua vida, na vida do nosso Brasil. Hoje, 5 de abril, estamos fazendo uma grande consagração em prol da nossa nação. E eu sei que Deus vai nos responder com uma grande bonança. Embora que as dificuldades pareçam ser grandes e a solução esteja distante, mas o nosso Deus está perto. O nosso Deus continua sendo um Deus de milagre. O nosso Deus continua poderoso. O nosso Deus, irmãos, continuará fazendo coisas inacreditáveis. Amém? Assim como Ele fez lá naquela tempestade, Ele fez outras vezes, de gerações e gerações, quando a situação estava caótica, quando a situação estava problemática, Jesus entrou com providência e fez algo espetacular. E não será diferente. Você crê? Então não perca a sua fé. Esse vírus, coronavírus, Covid-19, como chamam, eu não quero nem saber o nome dele. Eu quero saber o nome do Senhor Jesus, que tem poder para repreender todo e qualquer mal. O nosso Deus está no controle de todas as coisas. E eu creio que breve tudo isso vai passar. Eu quero orar com você agora, em nome de Jesus. Senhor meu Deus e meu Pai, eu clamo a Ti, porque Tu és a nossa esperança, e não há outro Deus além de Ti. Jesus, estamos em meio a uma tempestade, as famílias estão apavoradas, o nosso Brasil não sabe, muitas das vezes, como será essa pandemia no nosso país. Mas abençoa, Senhor, as autoridades, o presidente, os ministros de saúde, governadores, prefeitos, todos os profissionais da saúde, que o Senhor dê a cobertura, Senhor. Meu Deus, abençoa todo o país
tenha misericórdia da nossa nação. Somos pecadores, mas nos arrependemos e pedimos a tua bênção. Meu Pai, clamamos a ti, porque tu és o único Deus que pode resolver. Tu és o único Senhor. Não há outro Senhor, não há outro Deus. Somente tu é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Por isso te clamamos por misericórdia, para que o Senhor venha resolver toda essa situação. É a nossa oração que fazemos em nome de Jesus. Amém? Deus, muito obrigado, meu irmão, muito obrigado, minha irmã, que ficou comigo nesse pouquinho de tempo com essa breve palavra. Amém? E digo a todos, Shalom, paz e prosperidade.